Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá então, nós vamos estar falando sobre o tempo e a oportunidade que Ele nos traz. Então nós vamos ler a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 5, versículos 15 e 16. Vamos lá, Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16, diz assim a palavra de Deus. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Abaixe a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, meu Deus, porque nós estamos, Senhor, ouvindo o que o Senhor tem para nos dizer nessa manhã. Nós estamos, Senhor, despertos para o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Então, Senhor, nós pedimos, ó Pai, que em nome de Jesus, que todo espírito de incredulidade, espírito de cansaço, nós repreendemos em nome de Jesus. Meu Pai, que toda ansiedade venha sair do meio do teu povo. Nós repreendemos, Senhor, o espírito maligno, Senhor, que tem tentado se colocar entre a palavra de Deus e o teu povo, em nome de Jesus Cristo. E nós declaramos, Senhor, que a palavra do Senhor vai ser pregada nessa manhã e ela vai dar fruto, Senhor, nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, obrigado por nós podermos participar desta mesa, nos alimentarmos, Senhor, da tua palavra. E eu peço em nome de Jesus, toque em cada coração agora, Pai, para a honra e a glória do Senhor. E todo o povo de Deus pode dizer um amém bem forte? Amém! Glória a Deus! Mais um final de ano, meus queridos, se aproxima. Amém! E o tic-tac do relógio, ele não para. Às vezes, sabe, nos parece que o tempo está indo cada vez mais rápido, as coisas estão passando rápido demais, mas isso é impressão nossa, porque os nossos relógios, por mais diferentes que sejam, eles trabalham no mesmo ritmo. O tempo, ele é contado exatamente e igual para todos. O tempo que passa, ele é igual, mas o comportamento das pessoas em relação ao tempo, ele é muito diferente. Então, nós vamos ver que, infelizmente, são muitas as pessoas que não têm feito um bom uso do tempo que Deus tem lhes dado. Elas estão desperdiçando tempo e, consequentemente, estão desperdiçando as oportunidades que vêm com ele. Cada minuto que passa é um tempo que não volta mais. Nada, meus queridos, pode deter a marcha do tempo. Há um ditado que diz que o tempo é como o rio que corre. Você nunca poderá tocar na mesma água duas vezes. Quer dizer, passou, acabou. Então eu lhe pergunto, o que estamos fazendo com o tempo que ainda nos resta? Como você tem aproveitado este tempo? Você tem aproveitado as oportunidades da vida? Quanto tempo você tem gastado por dia na mídia social? Quanto tempo você tem gastado por dia na frente de um videogame? Quanto tempo você tem gastado longe dos seus filhos? Quanto tempo você tem gastado longe de Deus? Eu lhe pergunto, você tem separado tempo para fazer o que realmente você considera importante? Sabe, eles dizem que quando nós somos criança, o tempo rasteja. Lembra? Quando éramos pequenininhos, nós ficamos doidos para crescer e não vinha o tempo de jeito nenhum. Eu era doido para poder sentar na cadeira e, como gente grande, encostar os pés no chão. E o pezinho ficava só balançando. E quando nós somos jovens,
O tempo já não rasteja mais, o tempo agora anda. Quando nós somos adultos, o tempo voa. E quando nós somos velhos, logo o tempo desaparece e nós partimos dessa terra. Quando o Billy Graham, eu estava ouvindo uma vez ele dar esse testemunho, e ele diz que quando ele fez 65 anos de idade, eles perguntaram para ele, sabe, o que mais lhe tinha até então impressionado na vida. E a resposta dele foi muito simples. Ele disse: o que mais me impressionou na vida foi o quão rápido eu cheguei aos meus 65 anos de idade. Mesmo, meus queridos, com a expectativa de vida tendo sido aumentada, todos nós, se Jesus não voltar antes, morreremos um dia. Pô, a palavra de Deus, ela diz que a nossa vida, ela é como um vapor. Você já viu, você tem uma panela e quando você destampa, aí você vê aquele vapor e logo vai-se embora. Por isso nós precisamos reconhecer o valor do tempo e reconhecer que cada segundo do dia é um presente de Deus para nós. Mas mesmo assim, as pessoas continuam ainda insistindo a dizer a frase mais popular, sabe, da atualidade. E essa frase é: não tenho tempo. O problema, meus queridos, não é a falta de tempo. O problema é a má administração dele. Sabe, com essa chamada vida moderna, nós vivemos numa correria, uma correria desenfreada, onde tudo é muito rápido. E por isso, sabe, por muitas vezes, nós não temos paciência em esperar as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Nós vivemos numa geração, sabe, que é fast food. É a geração que quer tudo muito rápido, quer tudo para ontem. Sabe, é uma geração onde as pessoas não sabem esperar e também não querem esperar. O que elas querem é que tudo aconteça assim, num estalo de dedos. É uma geração de pessoas impacientes, sabe, que preferem viver e buscar satisfação nos prazeres momentâneos, do que aguardar por um tempo e esperar o tempo certo, esperar por algo melhor e mais duradouro que vem da parte de Deus. Quantas vezes nós já ouvimos que o apressado ele come cru, sabe? E às vezes nós já recebemos uma palavra de Deus e nós logo achamos que, olha, foi uma palavra de Deus e já está demorando a acontecer. Então nós ficamos muitas vezes ansiosos e duvidosos. Será que foi comigo que Deus falou naquele dia? Sabe, faz assim tanto tempo e até agora nada aconteceu. Eu sei que esse é o retrato de muitas vidas nos dias de hoje. Eles acham que nada está acontecendo na vida delas. E saiba de uma coisa: o tempo de Deus não é o nosso tempo. A palavra de Deus diz em Isaías, no capítulo 55, ela diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E eu gostaria de segurar essa última parte do versículo aí, sabe? E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Às vezes parece que está demorando a chegar, porque aonde Deus quer nos levar é muito mais alto do que nós podemos imaginar. É muito maior do que nós podemos sonhar para nós mesmos. Tudo tem o tempo certo. E Deus tem o controle e Ele sabe o momento certo de nos abençoar. Mas há momentos
em que tudo parece confuso. As coisas, elas acontecem de uma maneira como nós não esperávamos. Fica até difícil de acreditar, sabe, que Deus está do nosso lado. A impressão que nós temos é que Deus está totalmente, sabe, indiferente a tudo que está acontecendo nas nossas vidas. E isso acontece, meus queridos, é porque nós queremos, muitas vezes, que as coisas aconteçam da maneira com que nós planejamos. Esquecendo de que a palavra de Deus diz que muitos são os planos do homem, mas o que permanece é o propósito de Deus. Nós chegamos muitas vezes ao ridículo, sabe, de querer que Deus se curve diante dos nossos caprichos, das nossas vontades, dos nossos planos. Nós procuramos muitas vezes, por causa disso, sabe, vemos uma certa demora, ou que nós achamos que é demora, mas eu quero dizer para vocês, ser bem claro, que Deus nunca demora. Tem aquele ditado, né, que dizem por aí, que Deus que Deus tarda, mas Deus não falha. Vou dizer uma coisa, muito errado. Por quê? Porque Deus nunca tarda. Deus sempre age na hora certa. Mas nós achamos que está demorando demais, então às vezes nós procuramos um caminho mais curto, um caminho mais lógico, um caminho mais fácil para alcançar os nossos objetivos, mas nem sempre funciona assim. Sabe, nós precisamos aprender que se Deus não nos leva diretamente ao nosso objetivo, é porque Ele sabe o que é melhor para nós. Posso ouvir um amém aí? Amém. Porque somente Deus, meus queridos, sabe o caminho pela frente. Ele já fez o trajeto, né? Ele já fez a viagem de ida e de volta. Olha, quando Deus tirou o povo do Egito, Ele sabia o que estava pela frente. Então, Ele não levou o povo pelo caminho mais curto, que era o caminho que passava pela terra dos filisteus. A palavra de Deus diz que Ele fez o povo rodear pelo caminho do deserto. E eu não estou falando de quando o povo ficou andando, sabe, assim de voltas, ali tantos anos, mas a primeira, na saída, não foi pelo caminho mais curto, um caminho mais longe, um caminho mais longo. Sabe, Deus sabia que o caminho mais curto, ele era fortemente guardado pelos soldados filisteus. E o povo, sabe, de Deus, embora eles estivessem armados e dispostos a guerrear, era um povo, sabe assim, pacífico e acostumado em uma vida de servidão. Deus sabia que seria fácil para o povo desanimar quando eles vissem a oposição do exército inimigo, e talvez então eles fossem falar assim: olha, vamos voltar, vamos todo mundo voltar àquela falsa tranquilidade do Egito. Deus também sabia, meus queridos, que nesse tempo, sabe, um pouco mais longo, Deus iria estar tratando com o povo dele. Seria preciso esse tempo para poder acabar de tirar o Egito dentro do coração do povo. Talvez você esteja nessa situação. Você sabe que a sua bênção está logo ali, mas você sente que está passando por um caminho mais longo. Mas não se preocupe. Nesse caminho mais longo, Deus irá moldar o seu caráter. Sabe, nesse tempo de espera, você vai conhecer a Deus, e nesse caminho mais longo, você irá experimentar do poder de Deus na sua vida. Com persistência e com paciência, você alcançará o melhor de Deus para a sua vida. Hã? Amém. Davi, meus queridos, foi ungido como o rei de Israel. Mas houve um tempo de espera
para que ele se assentasse no trono. Nós vamos ver que ele foi ungido e não foi logo dali para poder assentar no trono como rei. Houve um tempo, nesse espaço de tempo, ocorreram muitas dificuldades e muitas provações na vida dele. Foi um tempo necessário que ele passou por ele para o seu amadurecimento. Nesse tempo, Deus estava fazendo os acertos finais na vida de Davi. Deus estava preparando Davi para que ele fosse um excelente rei, um bom rei. E Davi esperou o tempo certo de Deus. Por isso, ele acabou sendo chamado de um homem segundo o coração de Deus. É um homem que esperava em Deus. José, injustamente, ficou um tempo esquecido lá na prisão, e todos nós conhecemos essa história. Ele estava esquecido ali pelos homens, mas eu quero deixar bem claro, ele nunca foi esquecido por Deus. Enquanto José ficou esquecido na prisão, Deus fazia os ajustes finais para tornar José o segundo homem mais poderoso do Egito. Talvez, se José não tivesse passado ou ficado ali dentro da prisão, um tempo na prisão, ele iria continuar, sabe o quê? Lavando copos na casa de Potifar. Mas quando no tempo certo a oportunidade veio, José a agarrou de prisioneiro, ele passou a governador, porque ele esperou no Senhor. A palavra de Deus diz que, mesmo ele ali, naquela prisão, tudo o que ele fazia, Deus era com ele, porque ele esperava no Senhor. Talvez você esteja numa situação difícil como a de José, achando que está esquecido por não estar vendo nada acontecer na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso não significa que Deus não está trabalhando. Seja paciente, espere o tempo de Deus, porque enquanto você espera, Ele trabalha na sua personalidade, Ele prepara a sua vida para te levar a lugares mais altos do que você possa imaginar. Muitas vezes, nós queremos tudo na hora. Esse é o nosso problema, né? Sem esperar pelo tempo certo. E com certeza, meus queridos, isso não é uma coisa boa. Olha, construir uma casa na areia é bem mais rápido do que construir na rocha. Mas a base não é sólida. Se nós apressarmos, certas situações em nossas vidas, nós vamos acabar recebendo coisas que nós não estávamos preparados para recebê-las. Nós estaremos arriscando a passar por muitos sofrimentos. Vejam bem, há muitas pessoas que têm uma vida conjugal infeliz porque não esperarem estar prontos para o casamento. Muitas pessoas se encontram endividadas porque não esperaram o tempo certo para comprar. É muito importante esperar o tempo de Deus para nossas vidas, porque Deus sabe o que é o melhor para nós. Mas mesmo assim, todo cristão, em algum momento da sua caminhada com Deus, passará por alguns momentos difíceis em sua vida. E qual que é o objetivo de Deus de nos deixar passar, ou nos fazer passar, ou permitir que nós passemos por caminhos tão difíceis e às vezes tão dolorosos? Sabe o que é? Deus quer nos ensinar. Deus quer nos fazer crescer espiritualmente, para que nós venhamos a ter uma maturidade cristã.
Às vezes, meus queridos, só o caminho do sofrimento nos faz crescer, nos tornando capazes de superar as dificuldades da vida. Há uma história da borboleta e o casulo. E o casulo é aquela parte de fora, a borboleta fica lá dentro antes de nascer. E disse que um homem viu, olhando para o casulo, ele viu uma brechazinha, assim meio aberta, uma fenda aberta, e ele viu que a borboletazinha, né, estava ali tentando sair, sabe? Ela estava nascendo, né, tentando sair daquele casulo, e ela não estava conseguindo, e horas se passaram, e ela continuava tentando sair, até que ele viu que ela parou, e ele achou que as forças dela tinham acabado, que ela não iria conseguir. Então ele resolveu dar uma ajudazinha, ele foi lá e pegou uma tesoura e cortou-se um pouco o casulo para poder abrir aquela fenda. A fenda ficou maior e a borboleta então caiu ali no chão ali, e ele esperou que ela fosse agora voar. Mas a borboleta não voou, a borboleta estava murcha, ela estava agora, sabe, sem forças, as asas dela estavam tudo molinha, não tinha jeito de voar, e aí ela passou o tempo todo da sua vida, o resto da vida, aleijada e sem poder voar, porque a maneira com que Deus usa para poder a borboleta ficar forte, se fortalecer, ao ela passar por aquela fenda apertada, de tão apertado que é o líquido que está no corpo dela, acaba indo para as asas, e ela então se forma, e ela podendo sair dali e alcançar o seu voo. Algumas vezes, meus queridos, um pouco mais de esforço é justamente o que nós precisamos em nossa vida. Se Deus nos permitisse passar por nossas vidas sem qualquer dificuldade, nós ficaríamos talvez como essa borboleta, ficaríamos aleijados, nós não seríamos tão fortes como fomos projetados para ser, nós nunca poderíamos voar o nosso voo mais alto, e consequente, os nossos sonhos eles iriam por água abaixo. Não podemos perder as oportunidades da vida. E se nós não quisermos perdê-las, nós precisaremos então administrar o nosso tempo. Diz a palavra de Deus, precisamos listar, né, uma lista de prioridade. Mateus, capítulo 6, versículo 63, muito conhecido, diz, mas o quê? Buscai primeiro o reino de Deus. Você que está aí aqui, você que está aí em casa, vamos falar comigo aí, vamos lá? Leiam comigo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe, Jesus, meus queridos, está deixando bem claro que nós temos que ter prioridades em nossas vidas. Nós devemos buscar as primeiras coisas. Então, olha, aí é onde você está. Pense bem, quando terminar o culto, comece a fazer uma lista de prioridades. Não viva de qualquer maneira. Estabeleça, sabe, objetivos, sabe, da vida com clareza. A palavra de Deus fala-nos de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, chefe dos cobradores de impostos, e um dia ele estabeleceu uma prioridade para a sua vida. Ele sabia que Jesus tinha entrado na cidade de Jericó, e a sua prioridade então foi: hoje eu vou ter com Jesus. Ele fez uma decisão na vida dele, ele colocou uma prioridade naquele dia, e ele estava vendo, sabe, tentando ver quem era Jesus, mas por causa da multidão, ele não conseguia, e ele era muito baixinho, então ele não conseguia ver. O que ele fez? Ele saiu correndo na frente, ele sabia que Jesus ia passar por aquele caminho, então ele adiantou e subiu numa figueira. Jesus, meus queridos, viu Zaqueu criar
uma oportunidade para conhecê-lo. E por isso Jesus foi ter com Zaqueu e disse para ele: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. E esse momento precioso com Jesus mudou a vida de Zaqueu e de toda a sua família. Porque a palavra de Deus, ela diz assim, que então houve salvação naquele lar. E diante de um mundo tão agitado, tão corrido, eu quero lhe perguntar, você tem criado oportunidades para estar com Jesus? Você tem criado oportunidades para conhecer Jesus? O que você tem feito para isso? Zaqueu criou uma oportunidade para conhecer Jesus. Você, meu amigo, minha amiga, que me ouve, não desperdice o seu tempo. Faça como Zaqueu. Tenha como prioridade em sua vida conhecer o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Zaqueu, meus queridos, ele era um pecador, mas naquele dia entrou salvação no seu lar. Dê um passo em direção a Cristo. Diz a palavra de Deus: chegai-vos a mim e chegar-me-ei-vos a vós. Há salvação para a sua vida, há salvação para o seu esposo, há salvação para a sua esposa, há salvação para os seus filhos, e a salvação no seu lar começa com você. Não perca as oportunidades da vida. Buscai ao Senhor enquanto podeis achar. Amém? Precisamos respeitar o tempo. Por isso nós não podemos desperdiçar o tempo com futilidade. A Bíblia, meus queridos, ela fala, sabe, de várias futilidades que roubam o nosso tempo. Olha, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Vai lá enquanto você lê. Evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Sabe, em outra versão está dizendo, evite os falatórios, as conversas inúteis. Está me entendendo? Evite as conversas inúteis. Quantas vezes, por não pensarmos bem, nós falamos algo mal? E Jesus, meus queridos, nos alerta que nós teremos que responder até pelas nossas palavras impensadas. A conversa inútil, um dia ela vai voltar e nós teremos que prestar conta dela. Olha o que Jesus afirmou em sua palavra, Mateus 12, 36, está dizendo assim, Jesus diz, eu afirmo a vocês, que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar conta de toda palavra inútil que falou. Então vamos refletir antes de falar, vamos buscar aquilo que irá edificar e encorajar as nossas vidas. Vamos respeitar, meus queridos, o tempo e vamos aproveitar todas as oportunidades que com ele vem. Efésios 5,16, como nós lemos lá no início, os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que você tem. Boas oportunidades são raras. Por isso, fique atento, não perca tempo. Seja breve no telefone. Não gaste horas assistindo televisão. Não passe noite sem dormir na frente de um computador ou na frente de um videogame. Sabe, invista o seu tempo em coisas produtivas. Seja, meus queridos, zeloso, sabe? Seja zeloso, pontual, sabe? Naquilo que você vai fazer. Não viva, não passe uma vida chegando atrasado aos seus compromissos. Olha, don't miss the boat. Certamente, meus queridos, que uma das coisas mais difíceis na nossa vida é saber esperar.
Nós estamos sempre querendo aquilo que desejamos de uma forma imediata, aqui e agora, ou mesmo talvez para ontem. E essa loucura da nossa impaciência, ela acaba atingindo, sabe, o seu limite ou o seu ponto mais alto, quando nós queremos fazer com que Deus trabalhe de acordo com o nosso tempo. Mas o que nós precisamos é aprender a esperar pelo tempo de Deus. E quando nós esperamos o tempo de Deus, sabe, ou enquanto nós esperamos, nós devemos saber que, independente das circunstâncias, Romanos 8, versículo 28 diz assim, toda a igreja comigo, vocês aí em casa comigo, vamos lá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos aprender que se nós confiamos em Deus, nós precisamos também confiar no tempo dele. Se não aconteceu ainda, é porque você precisa saber, precisa ser maduro, sabe, suficiente para saber que não aconteceu ainda, porque não é o tempo certo. Moisés ainda, quando era jovem, ele sabia que ele era o escolhido para libertar o povo de Deus, ele tinha a promessa, mas ele não tinha a paciência, sabe, e aí ele acabou agindo no tempo que não era certo. Por isso ele matou aquele soldado egípcio e ele acabou tendo que passar 40 anos no deserto por ter agido no tempo errado. Talvez o que você está esperando acontecer na sua vida está demorando. Você não tem visto nenhum progresso. Você não tem visto seus sonhos se realizarem. Mas eu quero te dizer nessa manhã, Deus sabe o que está fazendo. No tempo certo, as coisas começarão a acontecer. No tempo certo de Deus, sabe? Ele colocará as pessoas certas no seu caminho para abençoar a sua vida. Faça apenas a sua parte. E sabe qual é a sua parte? Espere no Senhor. Diz a palavra de Deus, esperei confiantemente no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. É preciso que vocês saibam nesse dia de hoje que nós não estamos esquecidos. Deus está trabalhando por trás dos bastidores. Seja paciente então e você verá, sabe, os planos de Deus cumprirem em sua vida. Não fique frustrado com o tempo. A sua vida está no controle, sabe? Está no controle de Deus, está nas mãos daquele que tem o controle de todas as coisas, daquele que tem o controle do tempo. Diz a palavra de Deus, agrada-te ao Senhor e Ele satisfará até mesmo os desejos do seu coração. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então tenha fé. Espere no Senhor. Precisamos entender que nem todo tempo é tempo de colheita. Tem tempo para preparar a terra, tem tempo para plantar, tempo para fertilizar, tempo para poder arrancar as ervas daninhas e finalmente tem tempo para colher. Se Deus lhe desse o que você está pedindo para Ele, sem primeiramente te preparar para receber, não seria bênção e talvez acabaria isso trazendo destruição para a sua vida.
Para terminar, meus queridos, Deus sabe o que nós podemos suportar. E se Ele ainda não te deu, é porque Ele está te protegendo, Ele está te preparando. E se você confiar no tempo de Deus, acreditar e ter paciência, você verá o melhor de Deus para a sua vida. E quantos creem assim, pode dizer um amém? Oh, glória! Amém! Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa ter falado no seu coração, que você possa, nesse dia de hoje, ter aprendido uma coisa: eu preciso simplesmente esperar um pouco mais. Deus está trabalhando por trás dos bastidores. A minha bênção está a caminho. O melhor de Deus está por vir. É tempo de pandemia, mas é o meu Deus que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Louvo e glorifico a Deus por esse tempo aqui, que você possa ter um maravilhoso final de dia, que você possa, aí aonde você está, dizer assim: Senhor, eu vou fazer esse dia maravilhoso, eu vou, Senhor, fazer agora, daqui para frente, uma prioridade. Jesus Cristo vai ser sempre prioridade na minha vida, a igreja do Senhor será prioridade na minha vida, a obra de Deus será prioridade na minha vida, e todas as coisas então me serão acrescentadas, em nome de Jesus. Você que está na sua casa aí, ouvindo esta mensagem e que precisa aceitar a Jesus, eu quero lhe dizer: buscai a Deus enquanto podeis achar, e essa é a sua oportunidade. Não desperdice essa oportunidade nesse dia de hoje. Deus quer consolar o seu coração, Deus quer trazer paz à sua vida, Deus quer fazer um milagre na sua família, Deus quer te usar para que você possa dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então que Deus lhe abençoe, que Deus guarde a sua vida, que Deus lhe lave no seu santo sangue, em nome de Jesus Cristo, e que o amor de Deus, coloque a sua mão assim, estenda a sua mão, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, seja sobre a vida dos seus filhos, seja sobre o seu lar, seja sobre o seu trabalho, hoje e sempre, e o povo de Deus possa dizer um amém, bem forte aí, vamos lá? Amém! Glória a Deus, aplauda o Senhor, e tenham todos uma boa semana. Amém.